Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso oitavo vídeo e essa deve ser a 20ª tentativa que eu faço aqui. Nosso São João ele foi cancelado, mas eu acho que as pessoas estão utilizando todas as bombas que foram guardadas aí para o São João na noite de hoje, aqui atrás da minha casa. Então é como se eu estivesse tentando aqui com o meu computador e com o meu celular gravar um vídeo numa noite de São João, mas a gente vai conseguir, tá? Vamos ver se dessa vez a gente sai, certo? E nessa tentativa de hoje a gente vai continuar falando aqui sobre comportamento do consumidor, certo? Sobre a mudança do comportamento do consumidor. Nesse vídeo, muito mais pautado nesse entendimento, nessa busca dessa compreensão e quais são as principais bases que permitem uma mudança importante dentro desse sistema, que é essa passagem dessa economia dos números para essa economia do compartilhamento e para essa economia da confiança, certo? Esse é o oitavo vídeo, meu nome é Felipe Rocha e esse é mais um vídeo dentro dessa estrutura do universo das marcas. Ah, Felipe, mas esse é bem o terceiro vídeo que você fala sobre comportamento do consumidor, por que você vai continuar falando sobre comportamento do consumidor? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho, porque no próximo vídeo eu já quero entrar com essa parte do digital influencer, do creator, do YouTube, e a gente precisa entender quais foram as bases que possibilitaram ou que sustentaram o seu surgimento, a sua força. É importante compreender isso para a gente saber que a gente não precisa, dentro do universo da marca, criar tudo. A gente pode simplesmente delegar parte destas criações para que estas outras instâncias elas produzam, tá? Então, para basear esse entendimento do que vai ser falado aqui hoje, a gente vai se utilizar da conceituação trazida por Dani Klein, ela que faz esses estudos sobre o futuro dos negócios, o futuro do comportamento, né, o futuro das decisões. Ela já está acostumada a trabalhar aí com marcas famosas e aí ela apresenta uma perspectiva que eu achei muito interessante e resolvi trazer aqui para vocês, tá? E ela coloca outro ponto para a gente, ela diz assim, para que a gente entenda essa mudança, desse cenário dessa economia dos números. A economia dos números é porque os consumidores eles eram vistos apenas como números, tá? Para essa passagem dessa economia da confiança, a gente precisa entender em que tipo de comportamento a nossa estrutura social ela foi moldada dentro de um entendimento do aspiracional. Aspiracional é aquilo que a gente desejaria ser, é aquilo que a gente almeja dentro dessa instituição. Então, para isso, ela aborda 6 pontos. Ela coloca que esses 6 pontos, ou esses 6 aspiracionais, eram situações onde a mídia estava colocando para a gente a todo momento, tentando induzir o nosso comportamento. Primeiro, essa ideia de que você deveria ser o protagonista da sua vida. Então, muito comum esse tipo de linguagem de posicionamento dentro da nossa própria programação, né? Você deveria chegar em primeiro, você deveria ser melhor do que todo mundo, você deveria assumir todas as suas qualidades, as suas características em relação à sua concorrência e assim conseguir chegar no topo e deixar todo mundo para trás. O segundo ponto, ela coloca essa ideia da mídia, dessa tentativa da mídia de tentar nos fazer crer nessa existência de um único tipo de padrão, né? Um único tipo de padrão de beleza aceitável, um único tipo de padrão de anúncio publicitário aceitável, um único tipo de programação aceitável, bem sobre aquela ideia, por exemplo, de um padrão Globo de qualidade. No terceiro ponto, nós temos essa noção de que, além de você deveria ser o protagonista da sua vida, além desse aspiracional de que a gente precisaria crer num único padrão de beleza ou numa única estética bem definida, o outro ponto é que seria muito interessante também que você começasse a enaltecer as celebridades, que é o culto às celebridades. A publicidade, ela logo se apropria disso. Então, o garoto propaganda, ele passa a ser aí bastante utilizado nos anúncios e nas peças publicitárias, tentando trazer um peso maior a esse tipo de comunicação, tá? O quarto aspiracional, como a gente vai dar uma olhadinha aqui, é essa ideia de que além desse culto a essas celebridades que a gente deveria fazer, a gente também deveria seguir e consumir muito as próprias marcas, né? Até se apropriar do seu próprio estilo, né? A gente passa a estampar essas marcas nos nossos corpos, a gente passa a sair por aí com aquela marca da Coca-Cola aí, estampada nas nossas camisetas e achando que isso está muito legal, tá? Então, todos esses pontos são comportamentos fomentados pela própria mídia de massa durante esse período hegemônico. O quinto ponto, essa ideia de que além de seguir marcas, além de cultuar celebridades, você deveria consumir muito também, né? Então, deveria gastar muito dentro desse cenário econômico aí dos produtos e com serviços. E o último ponto é essa ideia de que a verdade ela é sempre apresentada por meio dos veículos de comunicação. Ou seja, se sair na TV é porque é verdade.
Aí a gente, se for bater nisso hoje, dá margem aí para a gente passar aqui a noite todinha conversando sobre as fake news e etc. Mas esse posicionamento, ele é um pouquinho diferente sobre essa estética da verdade também, que a gente está falando aqui agora, tá? Então, a partir do momento que a mídia ela molda esse comportamento social, ela vai lá, chama a marca e eles começam a negociar o tempo de atenção da nossa audiência, tá? Mais ou menos de um diálogo que poderia girar assim. A marca chega para a mídia e diz: meu amigo, quanto é que custa a atenção de 1 milhão de pessoas de 8 horas da noite? Essa é uma economia muito pautada, onde o consumidor ele é visto nada mais, nada menos como um número, como um ponto ali dentro dessa estrutura do Ibope, tá? Mas essas negociações, elas não ocorrem à toa, né? Ainda pautada ainda naquela velha lógica, sobre aquela ideia de que a publicidade ou essa informação ela precisaria ocupar um lugar a todo custo na cabeça dos seus consumidores. Para isso, eu preciso atingir um número maior de pessoas e ficar martelando a minha comunicação o dia inteiro na cabeça da minha audiência, como geralmente acontecia e ainda acontece. E a partir dessa situação, a gente começa a ouvir a todo momento aí, geralmente sempre no final do ano, nós temos aí o famoso Top of Mind, ou seja, as marcas, né, as premiações que são dadas às marcas mais lembradas ao longo do tempo, ao longo do ano. As pessoas elas não sabem e elas às vezes elas relacionam essa ideia de que a marca que é a mais lembrada, geralmente é a marca que ela é mais vendida e não necessariamente isso acontece, tá? Todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo nesse momento aí lembra de uma marca que ela, de tanto martelar a sua informação na sua cabeça, ela passa a ser lembrada ao longo do dia, mas de uma forma totalmente negativa. Então, essa ideia de que as marcas que são mais lembradas, geralmente elas são as mais consumidas, ela não pode ser levada ao pé da letra. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque isso ainda está dentro daquele modelo totalmente antigo, certo? De uma publicidade interruptiva, né? De uma publicidade que tenta se vender a todo custo, e para isso, para ocupar esse lugar na cabeça do consumidor a todo custo, ele vai interromper a sua programação para apresentar o que ela deseja naquele momento, tá? Então, uma publicidade que é interruptiva, uma estrutura que é totalmente fechada e totalmente centralizada, porque quem tem o domínio de toda essa circunstância aí, todas essas interações sociais, eram os veículos de comunicação de um lado, as marcas do outro e o consumidor, o que é que ele ganhava dentro de tudo isso? Centenas e centenas de interrupções durante o seu dia, durante a sua programação, certo? Só que o jogo começa a virar, e a gente também já falou disso, a gente também já comentou um pouquinho disso, quando esse controle ele deixa de ser totalmente centralizado nos veículos de comunicação de massa e passa a ser também agora, está à disposição também das próprias pessoas, dos próprios usuários. Afinal de contas, eles escolhem o que eles querem ver, onde eles querem ver e como eles querem ver. E como vocês estão vendo aí na tela, começam a surgir a todo momento esses bloqueadores de anúncio publicitário, que era uma coisa que a gente não tinha muito como evitar quando o controle estava totalmente do outro lado, né? E aí, se depois de todos esses questionamentos que nós fizemos aqui, esse já é o 8º vídeo, tá? Eu já falei disso várias e várias vezes. E depois de todos esses questionamentos, você ainda continua acreditando que é aquela boa publicidade, a publicidade que interrompe as pessoas, é aquela publicidade que tenta se vender a todo momento, eu quero que você preste atenção na seguinte afirmação, certo? Na seguinte ideia. A publicidade, os veículos de comunicação de massa, eles sempre ganharam muito dinheiro durante essa fase da hegemonia, da sua hegemonia, anunciando, ou seja, vendendo publicidade. Hoje, dentro de uma estrutura digital, a principal forma que os veículos de comunicação eles têm de ganhar dinheiro é proibindo o anúncio, é não veiculando o anúncio, tá? E aí eu quero que vocês percebam bem que isso é muito comum. Se você for perceber, essa lógica ela é tão interessante que os serviços que são qualificados hoje como premium, um serviço premium, por exemplo, do Spotify, ele é premium porque ele não permite que seja veiculado anúncio publicitário. O serviço premium do YouTube, ele também é premium porque ele exclui os anúncios publicitários. Se você for pegar os aplicativos, tem uma porrada de aplicativo aí também, que o fator de ser premium, ele ocorre exatamente por excluir o anúncio publicitário. As pessoas elas não estão querendo ver da forma como está sendo apresentado. E se eu não me engano, o próprio Spotify trabalha a seguinte ideia, eles dizem, quer se livrar dos anúncios, assine o Spotify Premium, ou seja, se fosse algo legal, se tivesse sendo algo interessante para os consumidores, as pessoas não estariam querendo se livrar dos anúncios publicitários. Publicidade é ruim? Não, claro que não é ruim. Da forma como estava sendo desenvolvida, dessa forma interruptiva e a todo custo, ela não é mais aceitada pelos próprios usuários, tá? Muda muita coisa nesse sentido, porque as marcas elas vão fazer de tudo para que estes ambientes eles sejam vistos pelos seus usuários como o melhor ambiente possível. As marcas, essas estruturas de mídia, elas não estão preocupadas em oferecer publicidade.
Elas vão ganhar publicidade lá na frente com o fluxo de pessoas, mas antes de receber dinheiro com isso, elas precisam desenvolver o melhor ambiente possível para que esses consumidores eles queiram habitar, igualzinho à ideia do universo da marca que a gente já trabalha, tá? E aí esse jogo ele começa a virar não só porque agora as pessoas elas têm formas de bloquear os anúncios, não. Aí só um parênteses, essa questão de bloquear os anúncios ela sempre existiu, a televisão ela já trazia aí alguns dispositivos que faziam isso. Só que é de uma forma muito mais reduzida, de uma forma tímida. Hoje o potencial que as pessoas têm de excluir a publicidade ela é muito maior do que o que acontecia antes, né? E aí voltando, tá? Além dessa possibilidade de bloquear esses anúncios publicitários, a gente começa a entrar numa transformação social onde a Dani Klein ela vai chamar sobre o monopólio social. Ela vai definir como monopólio social. Por que ela faz uma definição de monopólio social? Porque os consumidores eles passam a ser o centro dentro dessas estruturas, tá? Então, se antes nessa economia dos números eles eram apenas números dentro daquela prancheta lá, daquele gráfico do Ibope, hoje eles são ele é considerado o principal instrumento dentro dessas plataformas midiáticas. Porque sem estes consumidores, sem os usuários dentro dessas plataformas, elas praticamente não existem, elas perdem o seu uso, porque a força produtiva, ela se encontra exatamente nas pessoas que ali circulam, tá? Então, se você está no Instagram, por exemplo, você está passando ali no Instagram e aparece um anúncio que você não quer ver aquele anúncio, você vai lá na barrinha, lá embaixo do anúncio, no history lá, tem aqueles 3 pontinhos. E você marca ali que aquele anúncio você não quer ver porque ele é um anúncio irrelevante. Aquele anúncio nunca mais ele vai aparecer para você. Porque as marcas, a estrutura midiática de hoje, elas estão prezando por um bom ambiente para os seus usuários. Então, quando você marca que aquela coisa não é importante, elas desistem ali de estar apresentando aquela informação, certo? E com isso a gente entra num novo ponto aí, que é exatamente essa economia da confiança. A gente sai dessa economia dos números e passa a adentrar dentro de uma economia da confiança, praticamente em um marketing horizontal, onde essas informações elas não são empurradas, essa informação ela não vem de cima para baixo. Essas produções elas são desenvolvidas pelos próprios usuários, então por isso que a gente passa a confiar muito mais nesse tipo de relação e por isso que essas coisas acontecem, tá? Uma prova disso é uma coisa que a gente sempre ouviu falar, essa ideia de que a gente não poderia entrar no carro de uma pessoa que a gente não conhece. E a gente anda de Uber para todo lado. Por que a gente anda de Uber para todo lado? Porque outras pessoas já foram ali, já marcaram, já avaliaram aquela pessoa lá, aquele motorista como confiável, por exemplo. Passamos muito tempo também ouvindo que a gente não poderia dormir em casa de pessoas desconhecidas e a gente utiliza o Airbnb também comumente na mesma lógica dessa economia da confiança, onde o valor ele é formado pelas pessoas que se encontram numa mesma base, né? Não existe essa ideia dessa comunicação que vem de cima para baixo, e sim, ela é consumida de uma forma totalmente horizontal, tá? Então, sobre essa nova lógica dessa economia da confiança, sobre esse poder que vem aí para a mão do povo, eu sei que existem várias ressalvas em relação a isso, a gente pode aprofundar em outro momento, a gente começa a mudar o aspiracional, né? Então, algumas aspirações elas começam a ser totalmente modificadas, como por exemplo, a gente perde um pouco daquela ideia de que você tem que ser o único protagonista, o único vencedor da sua vida e passa a ter um entendimento de que viver em coletividade, em viver em comunidade, onde todas as pessoas elas saem ganhando, é muito mais interessante, é muito melhor. Eu não quero ser protagonista da minha vida, eu não quero ser o protagonista dentro dessa estrutura sozinho, eu quero fazer parte de uma comunidade. Assim também a gente começa a ter um entendimento de que ao invés de estar cultuando celebridades, é muito mais interessante a gente observar e cultuar ali os próprios amigos, são pessoas que estão do seu lado dentro dessas estruturas, dentro dessas plataformas sociais. Era um questionamento que sempre existia para a gente, quando a publicidade ela fazia uso dessas figuras de autoridade, como por exemplo, aquele questionamento sem saber se a Xuxa ela utilizava Monange ou não, porque a gente não tinha essa relação de transparência que a gente tem hoje. Então a gente passa a confiar nessa estrutura que vem de uma forma horizontal, porque a gente percebe como é que as coisas elas são desenvolvidas, a gente está olhando, né, para o nosso amigo que está ali ao lado e está entendendo que é muito mais fácil alcançar o mesmo status desse cara que está do meu lado do que tentar cultuar e alcançar esse status dessa celebridade, tá? Outra mudança significativa ela ocorre também quando a gente deixa esse entendimento de que existe um único padrão aceitável de estética e de beleza e de tudo e passa a preservar e a prezar muito mais pela ética.
Em um desses vídeos eu cheguei a falar aqui sobre a ideia da estética do quase bom, né? Que é aquela estética que é um padrão minimamente aceitável. Na maioria das vezes, essa produção dessas imagens, elas são feitas pelos próprios donos dos produtos. E eu disse que vende, isso vende, né? Porque é aquela estética que ela é mais próxima do real, né? Não é aquela estética que ela é camuflada com essa estética, por exemplo, da publicidade, que se utiliza de várias e várias camadas, como a gente vê aí, com aquela lógica desse aquele anúncio meramente ilustrativo. Então a gente sai dessa noção de uma estética única e começa a prezar pela ética. Eu quero saber quem é que desenvolve aquele produto, como é que os ingredientes eles são selecionados. A gente tem nessa proposta de prezar pela ética um novo tipo de consumidor, que é o consumidor político, e que leva esse nome não pelo fato político em si, mas que é um consumidor que ele está muito mais preocupado com todas as etapas, com todas as cadeias dentro desse processo. Ele quer saber se aqueles ingredientes, em quais condições de trabalho aquelas pessoas estão trabalhando, estão desenvolvendo seus produtos, de onde é que aqueles ingredientes eles estão vindo e assim por diante, tá? Ainda dentro dessa mudança desse aspiracional, as pessoas elas aprendem dentro dessa economia da confiança, que é muito mais interessante do que seguir as marcas, é seguir as pessoas, e muito mais interessante do que consumir muito, é consumir bem, tá? Então a gente vem também para uma nova onda aí de um consumo consciente, de que sua marca deve estar empenhada em promover também esse tipo de interação, esse tipo de realização, certo? Então, os aspiracionais, eles são totalmente modificados para aquela estrutura que era formada pela mídia e para uma estrutura hoje que é formada pela própria sociedade dentro desse ambiente digital, certo? E com essa mudança promovida por essa economia desse compartilhamento e da confiança, a gente tira essas marcas do centro dessas ações e passa a colocar as pessoas no centro, tá? As pessoas, elas não querem marcas inesquecíveis, elas estão em busca de marcas relevantes, tá? E com isso, com essa mudança do aspiracional, a gente também deixa de querer ocupar um lugar a todo custo na cabeça dos nossos consumidores, martelando com aquele anúncio publicitário dia e noite, e passa aí a tentar mirar, ao invés de ocupar um lugar na cabeça, eu quero ocupar um lugar no coração dessas pessoas, a partir de todas essas necessidades que os próprios consumidores estão indicando nesse momento, certo? E para atender exatamente essa demanda, eu vou deixar esses dois livros aí para vocês como indicação, tá? Tanto o Dedique-se de Coração, que é da Starbucks, quanto esse, o Love Marks. Então, são dois livros que trabalham fortemente essa importância dessa construção de marcas e serviços que são amados, né? Muito mais do que consumido a todo custo, né? Então, acho que são indicações de livros que podem fazer a diferença nessa construção desse universo, certo? E aí, queria terminar com isso. Foi feita uma pesquisa recente aí, onde perguntavam para os jovens o que é que eles esperavam das marcas, o que é que eles queriam de umas marcas, né? A marca. Se essa pesquisa ela tivesse sido desenvolvida dentro dessa fase hegemônica, dentro desse aspiracional, dessa economia dos números, onde as pessoas elas eram números, certamente a gente teria uma resposta muito parecida com essa ideia de que, pô, eu quero uma marca mais moderna, eu quero uma marca mais tecnológica, eu quero uma marca mais com uma qualidade superior. E a resposta que eles deram nessa pesquisa foi exatamente essa. Eu quero que a marca ela saiba o exato momento de falar comigo. As pessoas elas não aguentam mais essa publicidade de interrupção. Vocês estão vendo que a estrutura mediática hoje digital, ela passa a receber muito dinheiro a proibir, ao banir o próprio anúncio publicitário. Então, isso é importante até para a gente. Eu não coloco essas ideias aqui como uma crítica, não, porque eu sou publicitário, eu preciso trabalhar com isso. Eu só acho que a publicidade, a gente perde muito de trabalhar todos os outros aspectos do que a gente tem de bom, quando a gente tenta se utilizar de uma estrutura que funcionava 10 anos atrás, que hoje já não faz mais nenhum sentido. E com isso, meus queridos, nós chegamos nessa ideia dessa economia da confiança e do compartilhamento, formada por esse monopólio social, baseada nessa estrutura que vem aí por meio desse marketing horizontal. Tá? E são essas bases que possibilitam, por exemplo, o crescimento do digital influencer, do YouTube, do Creator. Por quê? Porque são estruturas, são conteúdos, são ideias, são informações que estão sendo passadas por pessoas que a gente acha que está aqui, ou que está no nosso mesmo nível, né? Essa informação ela não está vindo lá de cima para baixo, ela vem no nosso mesmo nível e a gente passa a dar uma credibilidade muito maior para essas instâncias. E aí no próximo vídeo a gente vai entender um pouquinho o que é que essas instâncias elas se utilizam para produzir o seu conteúdo e onde se encontra a força dessas diferentes instâncias de produção para que a gente aprenda a utilizar essa força a nosso favor, delegando essas produções. Eu não preciso criar tudo, porque todos esses atores que já se encontram nesse cenário, eles podem também contribuir
com a sua parte, tá? Eu acho que sobre comportamento do consumidor, a gente está encerrando por aqui. Queria dizer também que depois que eu liguei essa câmera aqui pela 20ª vez, eu acho as bombas elas pararam, mas eu acho que eles acabaram as bombas aí dos próximos 5 anos, tá? Deu certo e terminou. Então é isso. Até mais.